Atenção para as notícias de última hora que acabam de chegar à nossa redação. Fontes confirmam que os voos para Dubai foram suspensos por tempo indeterminado. A gigante Emirates paralisou todas as suas operações e o alerta para os passageiros é claro: não vão ao aeroporto. Opções de reembolso e remarcação estão sendo oferecidas às pressas, mas o verdadeiro impacto é silencioso. Hoje, você e eu vamos analisar o que essa paralisia significa. 600 milhões de dólares. Esse é o preço diário do silêncio absoluto em Dubai. Não é uma guerra, não é um colapso repentino, é apenas a ausência de movimento. Quando os aviões param de pousar e as engrenagens do consumo travam, o império de vidro e luxo começa a rachar. Mas afinal, qual é o verdadeiro custo de uma cidade que parou de respirar? O que acontece com uma metrópole que só sobrevive se novas pessoas continuarem chegando a todo instante? 50 anos atrás, essa terra era apenas deserto e barcos de comércio simples. É verdade que vizinhos como a Arábia Saudita planejam projetos ambiciosos para recuperar milhões de hectares de solo árido, mas Dubai seguiu outro caminho. Hoje, ela se consolidou como um centro de comando global, erguido sob a obsessão pela velocidade, pelo turismo de massa e pela fé cega no movimento contínuo. Mas a investigação revela um lado sombrio. Se esse fluxo desacelerar, mesmo que por um breve momento, Dubai continua sendo uma cidade real ou se transforma em uma miragem estática. Descobrimos que o dia em que o sistema entrou em colapso começou no aeroporto internacional, a engrenagem vital de tudo. Esqueça o Burj Khalifa, a icônica ilha artificial de Palm Jumeirah ou as atrações monumentais do Dubai Mall. A verdadeira joia da coroa é o aeroporto. Em 2025, o terminal internacional recebeu 95,2 milhões de passageiros, uma alta de 3,1% comparada ao ano anterior, batendo todos os recordes históricos do planeta. No final daquele ano, o complexo conectava 291 destinos em 110 países através de 180 companhias aéreas diferentes. Apenas em dezembro, a alta temporada do sol de inverno, o local processou 8,7 milhões de viajantes. Isso significa que cerca de 280 mil pessoas passavam por aquele único terminal a cada 24 horas. O próprio governante de Dubai, o cheque Mohammed bin Rashid, costuma descrever o aeroporto como a força vital que faz a cidade pulsar. Como jornalista, garanto que ele não estava sendo poético, mas absolutamente literal. A Emirates opera uma frota impressionante de mais de 260 aviões de grande porte, sendo a maior transportadora internacional do planeta. Ela não é apenas uma empresa comum, ela representa o sistema circulatório de todo o Emirado. Sem essa gigante do ar, Dubai deixa de ser um polo turístico, financeiro ou logístico. A companhia aérea planejava contratar mais 20 mil funcionários até 2030, enquanto o aeroporto projetava atingir 99,5 milhões de passageiros já em 2026. Para consolidar essa soberania, um novo aeroporto de 35 bilhões de dólares, o Al Maktoum International, foi planejado para receber 260 milhões de passageiros ao ano no futuro. A projeção oficial era cruzar a marca dos 100 milhões de viajantes globais até 2027, assegurando a liderança mundial por 12 anos consecutivos. A trajetória de crescimento parecia infinita. O aeroporto alimenta a rede hoteleira, que por sua vez gera demanda para os shoppings de luxo. Os shoppings sustentam um comércio que emprega uma multidão de operários estrangeiros. Estes trabalhadores alugam apartamentos, o que justifica novas e colossais construções civis. Mas perceba o perigo. Toda essa engrenagem começa obrigatoriamente com o pouso de um avião. Mas o impensável aconteceu no final de fevereiro de 2026, quando as turbinas silenciaram. No dia 28 de fevereiro daquele ano, após ataques aéreos iranianos na região, o espaço aéreo foi fechado e o aeroporto internacional de Dubai suspendeu totalmente suas operações. O próprio terminal sofreu danos físicos e 4 pessoas ficaram feridas. Voos parciais tentaram retornar em 2 de março, mas no dia 7 de março, novos ataques com drones forçaram uma nova suspensão geral. No final de março, o hub operava com uma capacidade drasticamente reduzida, sob o peso do medo e da desconfiança do mercado internacional. Minha investigação aponta que isso não foi um teste de simulação teórica, isso realmente aconteceu de forma brutal. Os dados oficiais mostram que o número de visitantes estrangeiros despencou mais de 20% no período afetado. A ocupação dos hotéis, que antes registrava orgulhosos 87%, desabou para 76%. Até mesmo o comércio global de ouro físico, do qual Dubai é protagonista, foi severamente afetado, provocando oscilações de preço em mercados distantes como o de Mumbai.
Seguradoras internacionais começaram a reavaliar os riscos das rotas no Golfo, forçando as companhias aéreas a desviar suas frotas. Os passageiros de conexão, cruciais para a economia local por transitarem entre a Europa e Ásia, começaram a migrar para Istambul, Doha e Singapura. E lembre-se, essa foi apenas a versão curta e contida da crise. Agora, convido você e eu a imaginarmos um cenário muito pior. Não estamos falando de uma queda de 20%, mas de 50% ou 70%. O que aconteceria se a interrupção não fosse apenas um susto passageiro, mas uma realidade prolongada na qual a Emirates mantivesse a maior parte de sua frota em solo por meses? Imagine o painel de partidas do Terminal 3, a maior estrutura aeroportuária do mundo feita sob medida para o gigante Airbus A380, apagando por completo. O que vem a seguir não é teoria, é mecânica pura. Cada elo da complexa engrenagem econômica de Dubai começa a quebrar não por causa de uma grande explosão catastrófica, mas simplesmente porque esse sistema nunca foi projetado para ter um tanque de reserva. Para entender os motivos pelos quais uma crise aérea atinge Dubai de forma muito mais violenta do que Londres, Tóquio ou Nova York, precisamos analisar a própria estrutura de sua economia. O governo local não ergueu apenas uma indústria de turismo isolada, estruturou um sistema onde turismo, mercado imobiliário, finanças, comércio, logística e hotelaria estão de tal forma integrados que puxar um único fio desfaz todo o tecido econômico. Os dados oficiais comprovam essa fragilidade. A contribuição total do turismo para o Produto Interno Bruto dos Emirados Árabes Unidos somou 267 bilhões de dirhams em 2025, cerca de 73 bilhões de dólares, representando 13% do PIB nacional. O fluxo contínuo gerou um aumento de 15% no setor, mantendo a ocupação hoteleira média em 82% com tarifas recordes. A meta governamental audaciosa previa 25 milhões de visitantes anuais até 2030, mas cada turista que desembarca faz muito mais do que apenas alugar um quarto. Eles comem em restaurantes mantidos por expatriados, que alugam apartamentos erguidos por operários também estrangeiros. Enquanto isso, o índice de preços residenciais medido pela consultoria Value Stat, que subsidia grandes bancos locais, revelou uma queda de 5,9% em março. Se o turista não vem, o comércio que paga aluguel astronômico baseado nas projeções de fluxo simplesmente quebra. Os visitantes chegam pela Emirates, que emprega dezenas de milhares de comissários e funcionários de terra. Quase todos são imigrantes que moram ali, gastam seus salários na cidade e enviam remessas financeiras para suas famílias na Índia, Filipinas, Paquistão ou Egito. O ecossistema de luxo local é incrivelmente frágil porque se alimenta de narrativas de status e percepção pura. O Dubai Mall, um dos maiores templos de consumo da Terra, não depende do morador local para sobreviver. Ele funciona baseado na crença das grifes internacionais de que o fluxo milionário de turistas estrangeiros justifica os aluguéis absurdos de seus espaços. Se essa previsão despenca, as grandes marcas renegociam os contratos ou simplesmente vão embora. E quando marcas como Gucci ou Louis Vuitton abandonam o shopping, o local pede muito mais do que a receita direta dos aluguéis. Ele pede a força de atração que traz a próxima onda de consumidores de alto padrão. É a engrenagem girando no sentido contrário. Esse mesmo processo destrutivo ocorre na hotelaria. Dubai conta com mais de 150 mil quartos de hotel disponíveis, além de outros 50 mil planejados ou em fase de obras. Toda essa estrutura se sustenta sob a premissa de que a ocupação ficará sempre acima de 75%. Abaixo desse limite, os hotéis de luxo passam a queimar caixa de forma acelerada, pois os custos operacionais no meio do deserto não diminuem quando o turista some. O ar-condicionado precisa manter os prédios a agradáveis 72 graus Fahrenheit, mesmo quando o termômetro externo marca escaldantes 120 graus. As piscinas precisam ser cheias e os jardins devem ser irrigados diariamente com água dessalinizada do mar no meio do deserto. Ao cortar as conexões aéreas e o fluxo de viajantes, a reação em cadeia é imediata. Você perde a receita da hotelaria, dos restaurantes finos e do comércio de luxo que dependem desse tráfego. Como consequência direta, despencam os aluguéis comerciais e residenciais, asfixiando os proprietários imobiliários que apostaram no consumo constante. Sem voos pousando, o colapso é sistêmico, porque a cidade simplesmente não possui um sistema de amortecimento. Não existem fundos soberanos capazes de compensar a perda diária do fluxo de 20 milhões de visitantes.
Embora a vizinha Abu Dhabi tenha reservas financeiras de mais de US$ 1 trilhão, o histórico de Dubai é bem diferente. Você e eu já vimos essa vulnerabilidade antes, durante a crise financeira global de 2008. Na época, a cidade dos hotéis mais caros e das construções faraônicas parecia imune, mas quase decretou falência total. O resgate emergencial veio de Abu Dhabi, que injetou US$ 20 bilhões para evitar o pior. Naquele ano, o Fundo Monetário Internacional estimou que a dívida acumulada de Dubai superava assustadores 100% do seu produto interno bruto, provando que o milagre do deserto tem pernas curtas. A crise passou e as torres continuaram subindo em direção ao céu, mas a grande lição estrutural ficou esquecida. O modelo de crescimento de Dubai simplesmente não tolera nenhuma interrupção prolongada no fluxo de capital e de pessoas. Hoje você e eu vamos investigar como essa vulnerabilidade foi ignorada, atropelada pelo ciclo de expansão seguinte. Mas o que acontece se esse motor parar de repente? Na internet e nos fóruns mais sombrios sobre o futuro da cidade, surge sempre o mesmo pesadelo. Supercarros abandonados, Lamborghinis e Ferraris cobertos de poeira do deserto nos estacionamentos dos aeroportos. Os donos sumiram, fugindo de volta para seus países de origem. Em 2008, essa imagem fantasmagórica quase se tornou uma realidade completa. Não foram milhares de carros abandonados, como diz a lenda da internet, mas foram suficientes para virar um símbolo visual de uma verdade desconfortável que o marketing oficial tenta esconder a todo custo. Quase nada aqui é permanente. As pessoas não são permanentes. Mais de 92% da população de Dubai é composta por estrangeiros, com vistos temporários vinculados ao emprego. Os negócios não são permanentes, pois dependem de patrocínios que evaporam quando a empresa faliu. E a riqueza? Ela é líquida, altamente móvel e conectada a contas globais. Os donos dessa fortuna podem transferir tudo para Zurique, Singapura ou Londres com apenas uma ligação telefônica. Até os animais de estimação revelam essa falta de raízes. Durante a pandemia de coronavírus, os abrigos de animais registraram uma explosão de cães e gatos abandonados por famílias que precisaram fugir do país às pressas e não tinham dinheiro para o transporte internacional. Esse detalhe doloroso expõe a fragilidade da vida em uma cidade onde ir embora nunca é um conceito abstrato, mas uma realidade iminente. Essa partida forçada é uma sombra constante na vida de cada morador, mesmo que tentem ignorar. Em um cenário de colapso, essa impermanência se acelera de forma assustadora. Imagine uma torre residencial na marina de Dubai, com seus 60 andares de puro vidro e aço e vista para o oceano. Em tempos normais, a taxa de ocupação desses prédios fica entre 85% e 90%, cheia de famílias estrangeiras, jovens profissionais e nômades digitais. Mas o que acontece quando a economia despenca de verdade? As empresas cortam funcionários e os vistos perdem a validade de imediato. Sem um visto ativo, o cidadão estrangeiro tem apenas 30 dias para arrumar as malas e ir embora. Não há rede de segurança social, não existe seguro-desemprego e muito menos um caminho para a residência permanente. Perder o emprego significa ser expulso do país. O prédio não esvazia aos poucos, ele perde moradores em ondas rápidas. Primeiro solteiros, seguidos pelas famílias desesperadas. Depois, são os pequenos empresários que partem, vendo seus clientes sumirem da noite para o dia. Cada partida retira uma peça crucial desse sistema frágil. É uma refeição a menos no restaurante local, uma compra a menos no mercado, um carro a menos nas ruas. Essa falta de consumo sufoca o próximo negócio, gerando mais demissões e provocando uma nova onda de saídas forçadas do país. E no final de tudo, resta apenas o silêncio. Se você já caminhou por um prédio abandonado, sabe que esse vazio causa um arrepio incômodo. Não é um silêncio de paz, é um silêncio errado, de um lugar que deveria estar fervilhando de vida. O mercado imobiliário entra em colapso e sofre uma mudança psicológica brutal. Quando os compradores percebem que os preços vão desabar ainda mais, eles simplesmente travam o mercado. Esperar vira a única atitude lógica. Os vendedores, desesperados para liquidar seus ativos, cortam os preços, o que só confirma o pânico geral e congela as transações de vez. No início de 2026, os valores dos imóveis caíram de 8% a 12% após tensões regionais leves. Uma crise real esmagaria anos de correção em poucos meses. É aí que começa o grande êxodo. E aqui está o número alarmante que investigamos e que define toda essa fragilidade. 92%. Sim, quase 3,5 milhões de pessoas, de um total de 4 milhões de habitantes, são estrangeiras. São pessoas que chegaram com planos temporários que se arrastaram por décadas, mas que continuam sendo apenas convidados perante a lei.
Eles não podem votar e quase nunca conseguem a cidadania. O direito de permanecer na cidade depende inteiramente de um contrato de trabalho ou de um grande investimento financeiro. Se o emprego acaba, o direito de morar lá deixa de existir no mesmo instante. Como jornalista investigativo, encaro isso não como uma crítica moral, mas como uma análise estrutural fria. Dubai escolheu esse caminho de forma consciente para inflar seu crescimento rápido. Em 1980, a população era de menos de 300 mil pessoas, hoje passa de 4 milhões. A população de Dubai continua explodindo de forma impressionante. Os dados mais recentes revelam um salto de 90 mil novos moradores em apenas um ano. Esse crescimento colossal de 12 vezes em 4 décadas foi movido quase inteiramente pela imigração em massa. Os indianos formam a maior comunidade, representando quase 28% do país, seguidos por 16% de paquistaneses. Bangladeshis, filipinos e egípcios ocupam todas as posições da força de trabalho, dos canteiros de obras aos centros cirúrgicos. Esse modelo cria uma atmosfera dinâmica rara no planeta, reunindo mais de 200 nacionalidades sob o pretexto de um mercado de trabalho ultraveloz. Se a cidade resolve erguer um novo arranha-céu colossal, ela mobiliza milhares de operários em pouquíssimas semanas. Se precisa de pessoal para um hotel 5 estrelas, a mão de obra qualificada aparece pronta. No entanto, essa engrenagem frenética gera uma metrópole sem qualquer lastro social estável, onde a população se tornou uma mera variável matemática. Os trabalhadores que ergueram cada parede, que ligaram os cabos elétricos, curaram doentes e pilotaram os aviões, nunca pertenceram de fato a Dubai. A permanência deles é calculada unicamente pela utilidade econômica imediata. Quando o mercado recua, essa utilidade some num piscar de olhos e os trabalhadores simplesmente desaparecem. Em caso de uma crise real, a fuga de cérebro seria imediata e devastadora para o país. Analise comigo os setores vitais. Na saúde, quase todos os médicos, enfermeiros e técnicos são estrangeiros de passagem. Diante de um colapso, eles aceitariam rapidamente propostas em Londres ou Singapura, sem motivos para insistir ali. No setor financeiro, os gestores de fundos que transformaram a cidade em um polo regional carregam passaportes de países ricos, com sólidas redes de apoio social. A lealdade deles é com a própria carreira profissional e não com uma terra que não lhes dá estabilidade. Até na aviação, a tripulação de ponta da Emirates é formada quase 100% por expatriados. Se a malha aérea da Emirates entrar em colapso, esses pilotos altamente treinados e comissários de bordo vão se espalhar por companhias globais em poucos meses. O setor educacional sofre uma dor ainda mais profunda nesse processo. Dubai despejou fortunas em centenas de escolas internacionais que atendem aos filhos de estrangeiros. Essas instituições empregam milhares de professores de fora. Quando as famílias vão embora, as escolas perdem alunos e começam a demitir o corpo docente. Sem emprego, as famílias dos professores também precisam partir, alimentando essa espiral terrível de esvaziamento. Toda a estrutura de ensino, criada para pessoas que não vão ficar, desmorona por completo. Afinal de contas, o que restará? Uma carcaça de vidro, aço e concreto, projetada para abrigar 4 milhões de pessoas, mas ocupada por pouco mais de 300 mil cidadãos locais, além de alguns poucos imigrantes obstinados. Um metrô moderno, projetado para operar no limite, mas que corre quase vazio pelos trilhos. Rodovias gigantescas feitas para um fluxo intenso que simplesmente evaporou. Shoppings imensos, do tamanho de pequenas cidades, ecoando apenas os passos solitários dos seguranças, que serão os últimos a ir embora porque seus contratos de trabalho são os últimos a serem cancelados. No auge da crise de 2020, um vislumbre disso aconteceu e serviu de aviso para o mundo. Trabalhadores da construção e do turismo perderam seus empregos em massa quando o fluxo de turistas secou da noite para o dia. Sem dinheiro após poucas semanas, muitos acabaram dormindo nas calçadas, porque as moradias oferecidas pelas empresas foram confiscadas junto com a demissão. Vistos expiraram, voos foram cancelados e o sistema que trouxe milhões de braços para erguer a cidade não tinha nenhuma engrenagem de apoio social quando o motor da economia falhou. Por anos, o país se vendeu como o porto seguro econômico mais estável da Ásia Ocidental, mas esse choque temporário revelou uma assimetria perigosa e profunda que as campanhas de marketing milionárias tentam esconder dos investidores. Dubai se provou uma máquina fantástica para atrair talento, capital e os holofotes do planeta inteiro. No entanto, ela carece totalmente de uma estrutura de amparo para quando essas mesmas pessoas precisam de ajuda, em vez de apenas gerar lucros. Não existe um contrato social legítimo além da troca fria de trabalho por moradia temporária. Como jornalista, vejo isso não como um julgamento moral, mas como uma falha grave de planejamento urbano.
Qualquer sistema complexo precisa de uma válvula de escape projetada para amortecer impactos. Cidades tradicionais possuem moradores permanentes, serviços sociais e laços comunitários que resistem a recessões econômicas. Dubai simplesmente não tem nada disso. Como investigador, passei anos analisando padrões de poder, e a verdade sobre Dubai é implacável. O mecanismo que dita sua ruína histórica é exatamente o mesmo que gerou seu sucesso estrondoso. As pessoas simplesmente vão embora. Quando a debandada atinge um ponto crítico, a engrenagem é forçada a reiniciar a partir de uma base muito menor. Você e eu vimos isso acontecer na crise financeira de 2008 e depois na pandemia. Mas imagine uma ruptura ainda maior. Se a engrenagem travar, os competidores ao redor vão devorar seu espaço imediatamente. A Arábia Saudita já está injetando mais de $1 trilhão na sua visão 2030, erguendo do nada projetos colossais como a cidade linear de Neom e o corredor turístico do Mar Vermelho. Nossa investigação revela que cada um desses megaprojetos vizinhos foi desenhado com um único objetivo: roubar o público que hoje sustenta Dubai. Estamos falando de executivos, turistas de altíssimo padrão, investidores globais e nômades digitais. A Arábia Saudita conta com armas que Dubai nunca teve: fundos soberanos astronômicos, uma população interna de 36 milhões de pessoas e uma receita de petróleo que funciona como um escudo térmico financeiro. Enquanto isso, Singapura aguarda para absorver as sedes corporativas em poucos meses, com o aeroporto de Changi totalmente preparado. Hong Kong continua atraindo dinheiro asiático, e Istambul, ligando 2 continentes com seu novo mega-aeroporto, engoliria as rotas de trânsito globais. As pistas nos levam também a Doha, a uma curta distância aérea dali. O Catar vem estruturando silenciosamente uma alternativa regional de peso, expandindo sua frota aérea e aproveitando o legado bilionário da Copa do Mundo de 2022. Mas o verdadeiro mistério que precisamos decifrar vai muito além de qualquer crise passageira. Será que a fórmula de Dubai se sustenta no longo prazo, mesmo em tempos de paz? Esse modelo de negócios exige uma obsessão por crescimento infinito. É preciso erguer mais prédios, criar atrações mais bizarras, quebrar mais recordes. Eles querem 20 milhões de turistas agora, 25 milhões até 2030 e impressionantes 40 milhões até 2040. Por trás desses números inflados, a realidade física cobra seu preço. Cada meta dessas exige milhares de novos quartos de hotel, mais voos e um consumo colossal de água em um deserto que não produz uma única gota de forma natural. A eletricidade necessária para resfriar ambientes quando os termômetros passam dos 50 graus Celsius é astronômica. Cada arranha-céu e shopping center funciona como uma cápsula de sobrevivência artificial selada hermeticamente contra o calor mortal do lado de fora. Para piorar, estudos científicos recentes apontam que o aquecimento global tornará os verões ainda mais longos e perigosos no Golfo Pérsico, elevando a temperatura de bulbo úmido a níveis intoleráveis para o corpo humano. A janela para atividades ao ar livre, que já é curta e se resume ao período de outubro a abril, está encolhendo ano após ano. O abastecimento urbano depende inteiramente da dessalinização da água do mar, que é um dos processos industriais mais caros e poluentes do planeta. Retirar o sal da água salgada exige usinas térmicas gigantescas que queimam combustíveis fósseis sem parar. À medida que as águas do Golfo aquecem, esse processo fica ainda mais ineficiente e caro. Até mesmo os vizinhos sauditas, que lideram a produção mundial desse tipo de água potável, correm contra o tempo buscando patentes de novas tecnologias de extração mineral para baratear essa operação vital antes que as torneiras sequem de vez. Chegamos ao ponto crucial do nosso questionamento. Como sustentar um paraíso de luxo ao ar livre quando o próprio ambiente se torna hostil à vida? Mas, para fazermos uma análise justa, você e eu precisamos admitir que os céticos costumam subestimar o poder de reação desse lugar. Dubai já operou milagres antes. Nos anos 60, não passava de uma vila de pescadores de pérolas, com 50 mil habitantes. Nos anos 80, usou o dinheiro do petróleo para construir portos e zonas de livre comércio eficientes. Na virada para os anos 2000, transformou-se de novo, tornando-se o epicentro mundial do turismo e do mercado imobiliário com obras que desafiaram as leis da física. As investigações mostram que por volta de 2025, o foco mudou rapidamente para tecnologia financeira, inteligência artificial, turismo médico e manufatura avançada. Todos esses passos foram recebidos com desconfiança e ironia pelos especialistas de plantão, mas quase todos deram certo.
Há um padrão documentado aqui, a habilidade quase profética de identificar tendências globais antes de todo mundo e apostar alto nelas, mesmo sob riscos financeiros extremos. E a engrenagem política facilita tudo. Uma família real com poder absoluto toma decisões sem precisar passar por votações exaustivas, referendos ou paralisia parlamentar, avançando muito mais rápido que qualquer democracia. Contudo, o jornalismo investigativo exige revelar os dois lados da moeda. Essa velocidade sem debate público é ao mesmo tempo um grande trunfo e uma fragilidade imensa. Sem o freio do contraditório, o risco de um erro fatal é gigante. Será que eles conseguiriam se reerguer após um colapso repentino? Talvez. O plano econômico chamado D33 busca dobrar o tamanho da economia local até 2033, apoiado em 300 projetos ambiciosos. Eles estão injetando fortunas em usinas solares colossais, transporte autônomo de passageiros, sistemas de registro público criptografados, tecnologia espacial de ponta e medicina de alta complexidade. Ao analisarmos a criação do Programa de Visto Dourado, que concede residência de 10 anos para investidores e talentos brilhantes, percebemos uma admissão silenciosa. A velha estrutura de mão de obra temporária e descartável está esgotada. Trata-se da primeira tentativa real de criar raízes permanentes no deserto. Os líderes locais sabem perfeitamente onde estão os pontos fracos de seu castelo de areia. O enigma de verdade é se essa dependência crônica de capital estrangeiro, mão de obra terceirizada e crescimento sem limites pode ser desfeita a tempo, antes que a próxima tempestade perfeita desabe sobre a região. Afinal, poucas cidades são testadas no limite de sua sobrevivência. Eles rasgaram o deserto para erguer arranha-céus, transformaram pura ambição em concreto e converteram a atenção midiática em poder político internacional. Ao fazer isso, Dubai mudou as regras do desenvolvimento urbano moderno no século XXI. No entanto, os arquivos históricos revelam uma regra que nunca falha. O destino nunca testa as civilizações durante sua ascensão meteórica, mas sim quando suas verdades absolutas são colocadas à prova. E a maior aposta de Dubai sempre foi o movimento perpétuo, a premissa de que o fluxo de pessoas, dinheiro e fé no sistema nunca vai parar. Por isso, discutir se o projeto deu certo até aqui é ignorar o verdadeiro problema em jogo. O sucesso material deles está escancarado em cada arranha-céu de vidro e aço que desafia o céu. Mas a investigação que propomos aqui busca entender o dia seguinte. O que acontece quando vencer não significa mais crescer, mas sim resistir. Você e eu sabemos que toda grande metrópole da história enfrenta o dia em que o ritmo desacelera, as correntes geopolíticas mudam e os olhares do mundo migram para outro lugar. Nessa hora, shows de luzes e recordes mundiais perdem o sentido. O que conta é a resiliência estrutural, algo que demora décadas para se consolidar. Se Dubai se vende como o modelo do amanhã, o que restará quando a engrenagem do futuro finalmente parar de girar?